Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marco Antônio Macarrão aqui falando com vocês. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre uma das minhas paixões, aquilo de que não vou falar que é o que eu mais gosto, mas está entre as coisas de que eu mais gosto. Vou falar com vocês sobre poesia. A poesia, gente, muitas pessoas, né, têm uma ideia equivocada de que poesia é para falar de amor, o que não seria nenhum problema, obviamente, tá? Mas, na verdade, poesia é também para falar de amor, como a prosa pode falar de amor. O que é a poesia por excelência? A poesia é um texto que não é escrito em prosa. E daí, Macarrão, o que significa isso? Poesia é um texto escrito em versos, ou seja, eu não tenho aquela divisão tradicional da linha, que eu vou até o final da linha, a margem, então vou para outra linha e continuo. Não. A poesia se divide em versos. Esses versos se agrupam em estrofes. De um verso, de dois versos, de três, de oito, de 10, enfim. Estrofes, beleza? Ok? Então, essa é isso que caracteriza formalmente um poema, uma poesia. Tá? Agora, sobre o que essa poesia vai falar, gente, é completamente aleatório. Cada um pode falar do que quiser. E é exatamente por isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês algumas poesias, alguns poemas bem bacanas, bem interessantes. Vou mostrar alguns que falam de amor, sim, mas nem todos. Não é a intenção, pelo contrário, a intenção é mostrar que poesia é para falar de tudo, é para falar de sentimento. E sentimento pode ser o sentimento de amor, pode ser o sentimento de compaixão, pode ser o sentimento de revolta, de crítica social, enfim. Temos N possibilidades para isso, ok? E aí eu quero começar com aquele que é um dos meus prediletos. O poema em linha reta, de Fernando Pessoa. Diz assim, hein? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço, que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles, príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Príncipes, meus irmãos, estou farto de semideus, onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos, nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da velhice. Cara, isso aqui é muito bom, gente. Isso aqui é bacana demais. Eu gosto desse poema em linha reta porque aqui eu vejo que o Fernando Pessoa... Cara, os grandes artistas, né? Os grandes caras, os grandes pensadores, eles são muito diferenciados, né? Eles enxergam o mundo além, eles são vanguarda, né? Eles enxergam antes das coisas acontecerem, parece. A sensação que eu tenho é essa. E não é diferente aí, né? Nós vivemos um mundo, e olha que nós estamos falando lá de um texto do primeira metade do século XX, entre 1900 e 1950, só para te situar temporalmente. Cara, e ele já tinha a percepção, e não sabia que isso ia piorar, mas parece que previa, né?
piora muito, muito, muito essa noção, essa coisa das pessoas quererem mostrar uma coisa que elas não são. Então, gente, as pessoas querem, como eu estava dizendo, né, as pessoas querem mostrar que são muito mais do que elas são de fato. Elas estão muito preocupadas com a aparência. As redes sociais mostram muito isso para nós. É lugar comum, é senso comum falar isso, né? Mais do mesmo, mas é verdade. As pessoas, você não vai ver raramente ali alguém confessando, né, uma vergonha, um fracasso. As pessoas só estão ali para mostrar suas vitórias, né? E isso é um pouco artificial, né? E o Fernando Pessoa fala disso, cara, como eu estava dizendo, 100 anos atrás, né? E nem tinha rede social, né? A rede social, entre aspas, era outra. Eram os jornais, as cartas públicas, e olhe lá, né? Então é bem bacana. E vocês viram, nós estamos falando de amor. É um poema que não fala de amor. É um poema que desabafa. É um poema em que ele confessa ser vil. Vil é a palavra da origem a vilão, né? A ideia de vilania, né? Ele fala, onde é que a gente no mundo? Cadê essas pessoas? E ele se descreve um covarde, né? O vil no sentido infame da vileza. É muito bacana de enxergar, é muito interessante. E poema, gente, poesia, né? Ele ganha outro tom, outra conotação quando a gente entende a leitura dele, tá? Não dá para ser batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Não, você tem que ler com cadência, com sequência. Ah, mas acabou o verso. Tá, mas a ideia do verso não acaba nele mesmo, nem tem que acabar. Ela pode emendar na de baixo, então você tem que entender aquilo para poder fazer uma boa leitura, e a partir dessa boa leitura você consegue entender muito, mas muito melhor, ok? Bom, na sequência eu vou trazer para a gente agora um poeminha de amor e já começo a falar sobre ele.